Praça da Sé é um importante local histórico. É considerado o marco zero da cidade de São Paulo. O maior e mais tradicional símbolo histórico é referência para importantes eventos que marcaram a história do Brasil. Tendo um dos 5 maiores templos góticos do mundo, a Catedral da Sé foi alvo de importantes embates contra a ditadura militar. Um dos principais foi o ato ecumênico, ministrado pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, em tributo ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado nos porões do Doicode, durante a ditadura militar. Contou com a presença de 8.000 pessoas e foi considerado o ato que deu início ao fim do regime militar. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vladimir Herzog foi jornalista, professor e dramaturgo. Nasceu na até então Iugoslávia e, quando ainda criança, veio ao Brasil com os pais, fugindo do nazismo na Europa, e após anos aqui, naturalizou-se brasileiro. Vlado, como era chamado pelos amigos próximos e familiares, não teve uma vida fácil, desde pequeno enfrentando perigos com a família, buscando um lugar de paz para viverem, como relata Sérgio Gomes, jornalista e amigo de Herzog, também torturado na ditadura militar. O Vlado era uma pessoa estudiosa, rigorosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que se movia não por dinheiro nem por vaidade, mas se movia pela causa pública e se movia sobretudo pelo compromisso do jornalismo que busca a verdade. A chegada ao Brasil trouxe esperança de dias melhores, conceito que para o menino Vlado, apaixonado pelas artes, viria a mudar drasticamente com a implementação da ditadura militar anos depois. A brutalidade tirou a vida do jornalista, matou os sonhos da criança e interrompeu sua ascensão. Sérgio Gomes fala sobre o assassinato de Vlado. Foi uma morte estúpida, sendo torturado com porrada, choque elétrico e sendo asfixiado com amoníaco, deve ter tido um derrame e morreu. E a reação foi a reação das pessoas em legítima defesa, porque ele era uma pessoa normal, um trabalhador normal, um jornalista normal, casado, filhos, endereço. Não tinha nenhuma razão para ser torturado e morto. Então houve uma grande reação da sociedade toda, artistas, jornalistas, igreja, movimento estudantil. Isso resultou, numa semana depois, num grande ato ecumênico na Catedral de São Paulo, uma celebração conjunta do cardeal arcebispo, não era um padrezinho qualquer, era o próprio arcebispo, o cardeal Dom Paulo, o Henry Sobe, o rabino, e um pastor protestante chamado James Wright. E foi um momento muito tenso, em que o governo disse que tinha em todos os prédios em volta, tinha snipers prontos para atirar nas pessoas, produzir um verdadeiro massacre, caso acontecesse alguma manifestação, uma passeata, coisa desse tipo. A revolta pelo que houve com o Vlado foi grande. Juca Kfouri falou um pouco a respeito do amigo no dia em que acontecia a inauguração da escultura do troféu Vladimir Herzog, na praça em homenagem ao mesmo, que contou com a presença de figuras importantes. O jornalista Vladimir Herzog é um símbolo, é um marco da liberdade de expressão, da luta pelos direitos humanos, contra a tortura, contra os assassinatos, para lembrar exatamente aquilo que o governo de hoje quer esconder, que houve uma ditadura feroz no Brasil, que matou alguém como ele, que era apenas um defensor das liberdades. Não estava na luta armada, nunca pegou em armas, era apenas um brasileiro patriota, de esquerda e democrata, e que foi morto da maneira como foi morto. A história contada pelos militares foi, para dizer o mínimo, controversa. O fato de quererem explicar muito sobre o acontecido, de certa forma, declarou culpa ao regime, e isso tornou sua história tão conhecida. Não foi só o ato ecumênico, houve a indignação de uma sociedade saturada da repressão. Ivo Herzog, filho de Vladimir, conta um pouco a respeito da história do pai e de como se sente em relação à repercussão do caso. Eu não tinha nenhuma consciência do que estava acontecendo, eu tinha 9 anos. A consciência vem depois, até em função das manifestações que aconteceram. A missa é da mais alta importância, porque sem aquela missa, eu acho que até o caso do meu pai não teria a grandeza que tem hoje. Primeiro porque foi uma missa interreligiosa, um ato, não foi uma missa, inclusive, é um ato interreligioso. Um rabino, por exemplo, ele não entra num templo onde tenham pessoas enterradas, na catedral tem. Então se abriram todas as exceções sobre a questão dos cultos pessoais e viram-se a importância política, que era um momento que estava transbordando a indignação pessoal no Brasil. Logo depois da morte do meu pai teve várias greves, teve várias manifestações e precisava ter um momento para reunir todo mundo
E eu acho que o fato da missa, 8 mil pessoas terem ido em silêncio e saído em silêncio, o silêncio é a arma mais poderosa para derrubar qualquer regime opressor. Porque o Estado não sabe lidar com algo que não seja violento. Quando tem algum tipo de violência, o Estado vai com mais força violenta, porque ele tem um exército atrás, e resolve. Mas se você não entra com violência, você derruba um regime. E ali começou a derrubada da ditadura no Brasil.